Então, aqui com uma lenda da música, o Richie Ramone, que ele foi parte do Ramones durante quase 5 anos, entre 83 e 87, gravou 3 álbuns com a banda. Ele está fazendo turnê pelo Brasil e ele veio aqui no estúdio conversar um pouco com a gente sobre esse período no Ramones e também sobre como essa turnê, o que ele anda fazendo, o que ele fez antes e depois dos Ramones. Tá, o Marco e eu aqui a gente vai dividir um pouco a tradução, como a gente vai conduzir a entrevista para que ao vivo ela funcione tanto em português quanto em inglês, porque obviamente a gente vai fazer algumas perguntas em inglês para ele, ele responde e a gente interage para que também tenha a interação do público e a gente consiga receber perguntas. Thanks for your time, Mr. Richie Ramone. Thank you. You've been part of the band for almost 5 years, from Right. 83 to 87. You recorded 3 albums with the Ramones. That's right. I'd like to know, for everything we know about the Ramones, that the most dysfunctional band ever, with different personalities and all kind of stuff happening at the same time with we hear about the free control Johnny Ramone and the dysfunctional Joey. I'd like you to tell us from an intern perspective, how was that? How was to work with these different personalities on a band that's so huge and so important for music? I think when you read about it, it seems more difficult than actually being there. Like, I didn't feel that as much. We were just, all 4 of us were individual people, whether Joey, and Johnny had their thing, whatever. But you didn't feel that because we toured a lot, and when it came time to do the show, none of that was there. We were professionals and we did the show, you know what I'm saying? The kids bought the tickets, we did the show. But I think any band traveling has a lot of weird stuff going on, especially a band that's been together for 20 years, and to me personally, it didn't affect me at all. I was only 24 years old, but I think it wasn't as bad as how it sounds when you read about it. Okay. So I guess that's a little inside information, really. Eu vou tentar traduzir aqui o que foi dito. O Luiz perguntou para ele, os Ramones são considerados uma das bandas, além de ser das mais icônicas do mundo, da história da música, uma das que mais tiveram problemas, porque você tinha diferentes personalidades ali, principalmente de brigas do Joey Ramone com o Johnny, havia muita disputa de poder, de ego e de diferença de política e de personalidade. O Luiz perguntou o que aconteceu. O Rich é um baterista que teve no Ramones de 83 a 87, e o que ele viu de dentro, né? O que ele pôde acompanhar, o que acontecia lá dentro dos Ramones. Ele disse que, estando em turnê por muitas horas e o dia todo, você não sente isso tão intensamente como era sempre falado, principalmente quando você lia as coisas, né? Você lia muito sobre os Ramones, as brigas todas, mas ele, dentro da turnê, ele não sentia essas brigas, essas diferenças todas, porque eles estavam sempre trabalhando e trabalhando muito, né? Foram uns 4, 5 anos muito intensos, em que ele viu sim essas diferenças, principalmente entre o Joe e o Johnny, mas que isso não ficava transparecido na hora dos shows. Ele era muito jovem, tinha apenas 24 anos quando entrou na banda, e ele queria tocar, né? Muito mais do que ter essa disputa de egos, ele queria entender assim o que estava acontecendo com ele, tocar e fazer o melhor para a banda. I think one more thing to add, I think, in history the bands Aerosmith, Van Halen, tension in the band creates, a sense of dangerous and really rock and roll, behind the scenes the tension. Fleetwood Mac, look at that band. I mean, this goes on for centuries, I don't think behind the scenes you have to be the best of friends to be in a band. That's not necessary. Uma coisa que ele fez um adendo muito importante é que bandas como Van Halen, Aerosmith, Fleetwood Mac sempre tiveram muitas brigas e tensões assim atrás do palco, e que isso gera também uma tensão positiva para a banda, gera uma vontade maior de tocar, uma raiva maior, e que acaba fazendo o som da banda soar mais perigoso, mais
primal, assim, né? Como era o som dos Ramones. You talk about the tension on the band. I suppose that reflects on the creative process of the band. But at the Ramones, there was a limited, before you got in the band, there was a limited creative process on the band, because I suppose Johnny wanted to create everything for the copyrights or whatever. But you've got one. You composed one of the most iconic songs on the Ramones, which is I've got somebody put something on my drink, and other songs. Could you tell us about this creative process on the Ramones, and how did you manage to broke this? Because what you're saying is nobody really wrote and sang. Joey Ramone, he was my inspiration. He took me under his wing when I got in the band. Really? And made it really, really comfortable for me. I mean, a lot of times lead singers don't want you to sing or write or take attention. Joey was the opposite. He became my friend instantly, encouraged me to write, encouraged me to sing more live, you know, and wasn't afraid of, oh, well, you get a little attention or something like that, you know. He pushed me into the spotlight, which was really cool. So, you know, he encouraged me to write, and somebody put something in my drink. Dee Dee told me to write that song because I told him the story about what happened years ago. But Joey was the big inspiration of being such a good friend and motivating me and let me take it all the way, you know. Okay. A pergunta foi se o Ramones era uma banda muito fechada para as composições, e quando ele entrou, se ele teve alguma possibilidade, alguma abertura e algum encorajamento para escrever e para fazer as músicas. E ele disse que, por incrível que pareça, o Joey Ramone foi uma pessoa que encorajou ele muito, que levou ele muito adiante, que empurrou ele muito, assim, para escrever músicas. Ele escreveu até... Somebody Put Something on My Drink. Que foi uma música que o Joey, assim, falou, meu, você precisa escrever, você é um cara que precisa também não ser tolhido e criar junto com a gente, que eram 4 pessoas, assim, com características diferentes, mas que foi surpreendente para ele também, como ele foi bem recebido pela banda e conseguiu fazer isso tudo. And how did you join the Ramones? Just like any other, a blind audition. Blind audition? There was a band called The Shirts in Brooklyn, New York. They used to play CBGBs with the Ramones. Annie Golden was the singer, very popular band. And they had a big house in Brooklyn, and everybody would hang there, and there'd be a studio. So I was there one afternoon, and the guitar roadie, Johnny's guitar tech, little Matt, we were hanging out. I said, Matt, where you going? He said, oh, the Ramones are auditioning drummers. And I said, oh, well, tell them about me, what the heck? And that's how it happened. The next week, tour manager Monty Melnick gave me a call. I still have that phone call on my cassette. Really? Very valuable. You know, the old people used to put the big cassette in the machine. And he said, come to the audition. And I went to 2 or 3 auditions. And the rest is history. So being in the right place at the right time says something. I always believe in that now. O Luiz perguntou como é que foi que ele entrou para os Ramones, né? E ele falou que foi da forma mais simples possível. Assim, eles estavam fazendo uma audição para saber quem seria o próximo baterista, e simplesmente ele conhecia o técnico do Joey Ramone. Eles estavam conversando um dia desses, falando, os Ramones estão fazendo uma audição ali, estão procurando um novo baterista. E ele falou, cara, por que você não avisa que eu gostaria muito de entrar para os Ramones, né? E ele foi fazer o teste e recebeu uma ligação dando o ok que ele estava contratado. E o mais curioso é que ele tem guardado, para quem lembra, para quem é dos anos 80 aqui, a gente tinha um aparelhinho que era a secretária eletrônica, e que você usava fitinha, assim, né, de cassete mesmo. E ele tem guardado até hoje esse souvenir que deve valer uma fortuna. Né? I was going to ask now about your work with the orchestra and all the stuff you did after the Ramones, but it's a curiosity. I have to ask you if you have any other material besides this tape of the phone call, any other material from the time you joined the Ramones and from the time you were on the band
you pretend you have the intention to release someday? Oh, any other material Yeah. or memorabilia? No, I don't have any recordings that I would own or nothing. No, No. I just have that phone conversation. So I don't have any music that I could release differently. Or They any would never special- allow that Any anyway. special instrument or memorabilia from Johnny, or the guys, or Yeah, I anything have, like that? you know, I still have one of my leather jackets from back then. I still have some items, you know, some T-shirts, but nothing really, you know. nothing that's Iconic. worth open a museum. No. There's plenty of museums, you know, in Berlin. You know, I saw a museum in Argentina, so there's a lot of Ramones museums. Além foi perguntado se além da fitinha, né, cassete que ele da secretária eletrônica, se ele tem algum item, alguma souvenir que ele poderia, muito valioso da época, né? Ele falou que não guardou muita coisa, mas ele tem a jaqueta de quando ele gravou, tem as camisetas, mas nada que valesse a pena abrir um museu, porque, como ele disse, tem vários museus do Ramones espalhados pelo mundo, como em Berlim, na Argentina. Argentina, que é the fans from Argentina are huge fans, are Yeah. animals, are wild. Yeah, die Is hard. there any comparison between the Brazilian fans and the Argentinian fans? They're a little more hardcore, you know. I think there in Chile, Santiago was crazy. Paraguay, very intense. I think here they're a little more reserved, a little more polite. Yeah. You know, over there, it's like, you know, let's go. I don't care who's, you know. South America, they are more like die-hard fans from the Ramones than Right. the rest of the world. Yes, way more than the rest of the world. Really? Yes. They took, you know, they took the Ramones. It's like a religion. It's like Yeah. they treat us like we're part of you. You know, like Yeah. we belong here. It's really something to see. I mean, I have people crying in my arms to meet me, shaking, and I'm like, whoa, you know. But they really are intense fans. And after South America, what's the second place? South America, well, then we're going to. It gets kind of, you know, Spain. Spain. Pretty Yeah. intense in Spain, you know. I just find the whole Latin community really, you know. I think it's Ramones and Depeche Mode, the Latin community, two favorite bands. Awesome. A gente foi perguntado sobre o público que é mais hardcore, mais apaixonado do que o aqui da América do Sul, né? Ele falou que a América do Sul é o lugar onde tem o público mais vibrante, mais realmente apaixonado pelos Ramones, ele falou do Paraguai, citou a Argentina, que é muito forte, Chile. até o museu, o Chile. Eu perguntei qual que era o depois da América do Sul, ele falou que Espanha é muito forte, que ele acha que tem uma ligação forte com essa coisa latina, assim. And about Marco Ramone played A couple of months ago. a couple of months ago Yeah. here in Brazil. Is there any relationship, or is there any kind of I don't like it, Mark? No. Zero. 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 I've never spoken to him ever. But you have you try to spoke with Mark because he's a member of One Ramones time, but also. no, we have no relationship. It's just he, nah. And what do you think about the work of Mark and Ramones? What do I think? I don't know what work he did. He just drummed in the Ramones. So, he drummed okay, but, no comparison to me. I mean, or Tommy, for the matter of fact. Tommy was the one who kind of invented that surf beat with the music. You know, Yeah. Tommy was the inventor of the Ramones. Not Johnny. Tommy made that whole thing. He was the producer, you know what I'm saying? He put that all together, Johnny kept it all together as, a businessman. But really, I don't, where's the contribution for Mark just for keeping the beat? Yeah. A gente perguntei se ele tinha alguma relação com o Marco Ramone, que acabou de tocar no Brasil há uns meses atrás, e ele disse que zero, não tem nenhum relacionamento com ele, não tentou falar uma vez com o Mark, mas não foi respondido, e que quem inventou mesmo a batida dos Ramones foi o Tommy Ramone, que foi o primeiro baterista
que gravou os 3 primeiros, Não, os 2 primeiros álbuns. Ele gravou o primeiro, eu não sei se gravou o segundo. Daí ele não queria fazer turnê e não queria ficar... E que inventou a batida que é característica dos Ramones mesmo, né? Ele mesmo disse que a contribuição dele, do Richie, foi muito maior para os Ramones em questão de composições de música do que o Mark, que foi apenas um baterista dos Ramones. Que manteve o ritmo. E que manteve só o ritmo da bateria, da cadência, mas apenas isso. Well, you tell my story translate with the same expression that I tell it to you. Yeah. It's really interesting. You know, I'm blown away by it. You know? Thank you. Like, really, I try. I feel like I'm you when you talk there, you know. Ele tá elogiando o Marco porque o Marco ele realmente enfatiza emocionalmente o que o Richie fala. Ele põe a emoção nas partes certas na hora de traduzir. Ele tem esse lado meio ator mesmo. We are passionate about music. It's really that. We're very glad and very honored that you're here. Oh, okay. Yeah. And talking about your work after the Ramones, you have the orchestra and all the stuff that it doesn't sound like a connection to the Ramones and all this thing you've been known for. You know, I like to be experimental. I like to do different things. I don't think we have to just do one thing. Like Joey Ramone, he would have loved to probably make a Bing Crosby record. He loved to croon. You know, Yeah. like Baby I Love You, he loved singing that stuff, and he was very good at it, you know. And after that, when, you know, I took like 10 years, I didn't do anything. After I left the Ramones, I played in a couple bands in Los Angeles, and then I took a rest. The music business was too much for me, you know. I was just like, I had enough. And then when I came back, I thought of doing something with the big band, with the 90-piece orchestra, you know. I was always a fan of Buddy Rich, you know, and I said, okay, I met a guy, and I said, I want to play with an orchestra, and that's kind of how I came back, because that's different kind of drumming, you know, you get to go more crazy than just boom, ba, boom, boom, ba. So, I mean, I've been classically trained drummer. I started playing when I was 6 years old. So I wanted to release another energy out there, and that's what I did. I did a few shows like that. That's how that came about. And it was fun because you meet governors and politicians at the orchestra show, different crowd than Awesome. than rock show. So it was kind of fun to do that. Luiz perguntou sobre o trabalho dele depois dos Ramones, fazendo música para a orquestra, né? E ele disse que após sair dos Ramones ele preferiu dar um tempo, assim, porque foram 4, 5 anos muito intensos e ele ficou 10 anos sem fazer absolutamente nada no meio musical, porque ele estava completamente estafado. Ele conheceu o Buddy Richie, que é um baterista assim, dos maiores da história da música, e decidiu fazer música para a orquestra, porque ele era um baterista que estudou aos 6 anos, desde os 6 anos de idade, estudou música clássica, estudou muito a música mesmo, não só a batida do punk, né, que pode parecer que é fácil, mas não é. E aí ele acabou entrando nessa seara de orquestra, música para orquestra, conheceu governadores, conheceu presidentes, conheceu políticos, né? E que foi muito interessante para ele abrir um pouco a cabeça, abrir um pouco a mente para fazer outras coisas. And it's a curiosity. I suppose that when you see the first Ramones album cover, Right. everybody died from Yeah. it's like sad for you. Yes. How did you feel the passing of the members? It's How's- terrible. I mean, all so young. Everybody went so young. I mean, it was shocking. You know, I still think it's something that's in CBGB, in the air in there, because I know a lot of people who got sick. I Really? used to hang out there. Yeah, they get some kind of cancer or something. So I don't know. Maybe there was mold or something growing there. But you know, it's very sad. You know, every time, you know, I just couldn't believe it. Especially then Tommy went, and it was like, wow. And Arturo, you know, the guy who made the T-shirt, Arturo lighting, Vega. the director. He was like fit. Arturo And then- Vega. Yeah, Right? Arturo Vega, and then boom, like in 1 week, something hit him. So, I mean, those are 5 guys who have been around together since 1974,
2 years before the first album came out, and it's amazing that they all went, you know. It's sad. That's why in my show I don't like to do too many songs. It's not the same. I miss those guys, you know, and it's, you know, there was only one Ramones, you know. It's just very hard, too passionate to me to play the songs, you know, because you're always thinking about them. Yeah, I understand that. O Luiz perguntou como é que ele sentiu a morte dos membros fundadores dos Ramones durante esses últimos anos, né? Alguns anos já passados. E ele disse que não só os integrantes dos Ramones, como as pessoas que frequentavam o CBGB, que era o bar, o lugar que os Ramones começaram em Nova York em 1974 e que foi responsável pela explosão do punk rock ali em Nova York, com Blondie, Talking Heads, Ramones e outras bandas. E que foi incrível, assim, foi um choque quando o Tommy morreu, foi o primeiro baterista, e o Arturo Vega também, em uma semana também morreu, que era o cara que fazia as camisetas, fazia a concepção visual dos Ramones. E ele pensar que todos os 4 fundadores e o Arturo, que era uma pessoa que era considerada o 5º Ramone, estão mortos, assim, é uma tristeza muito grande para ele. E ele até falou que ele acha meio que, parece que realmente que tinha alguma coisa no CBGBs, na área ali, porque todo mundo que fez muito parte daquele movimento do Lower East Side lá de Nova York faleceu muito prematuramente, câncer. Então ele suspeita, é claro que ele não está falando cientificamente, mas ele suspeita de alguma coisa relativa a isso. There's an old story out there that they met somebody before I was in the band who put a curse on them. I don't know, Vera Ramone knows that story. I'm not too familiar with the story, but they met some voodoo guy who put a curse on them, and maybe, you know, maybe that's what happened. Who knows? I don't know who it is, but I know Vera Ramone, you know, she talks about that sometimes. Somewhere maybe in New Orleans or something, they met somebody okay. who... I don't know the exact story, but you could probably find that somewhere. It's kind of interesting. So you're a survivor, you did something for you to protect yourself? Well, I wasn't there. That was before my time. That was maybe 78, 79. Ele disse que em 78, 79 teve uma lenda aí que alguém de New Orleans colocou um voodoo, assim, nas pessoas do CBGB e nos Ramones, principalmente, que daí aconteceu. Eu perguntei se ele... fez alguma proteção, né, para não ter esse mesmo fim deles. Ele falou não, que ele foi depois, foi uma geração depois e não passou por aquilo tudo. Because it's all the only original guys. Yeah. All those 5. That's all those 5. And it was in the late 70s, before anybody else, before the band changed members. So yeah. It's very, very, I don't know. I believe in this kind of stuff. I believe in ghosts and spirit, you know. Ele diz que acredita mesmo que pode ter acontecido algo assim porque foram 5 membros, né? A gente fala dos 4 do Tommy, Johnny, Joey e Didi e mais o Arturo, que sofreram com essa maldição que ele acredita que tenha acontecido mesmo, que eles morreram muito novos. Yeah, you told you never met Mark, but you both guys are very fit for being part of the band that all the original members have died so soon. Right. Yeah, it's weird. Yeah, it's very very strange. I don't know what to say about that, but it's sad, and but I have all the memories of being their brothers for so many years. And how's for you to travel the world, to tour today? What motivates you nowadays? Well, you know, the fans do, the people who come to the shows. If you don't have them, then it would be no fun, you know. So they're the ones who motivate me, and that's kind of what the new album Cellophane's about. The title song is about how the fans motivate me night after night and how to prepare night after night. So they're the ones who do it. And plus you always have something inside, you know, burning at you as an artist, you know, and you write music to express yourself and tell people your story. That's what I do. I don't know if everybody does that. O Luiz perguntou o que motiva ele hoje em dia, né? Porque depois de tantos anos ainda sair na estrada, tocar, e justamente são os fãs. Os fãs pedem muito a presença, e os fãs dos Ramones
para quem não conhece, assim, talvez os mais radical, hardcore, assim, os mais apaixonados e que realmente pedem e gostam de estar perto dos membros ainda que sobraram da banda, né? E ele lançou um disco novo que fala muito sobre essa relação dos fãs com ele e que isso é uma parte muito importante, né? Que ele quer contar histórias ainda e que, como ele tem esse público ainda que acompanha muito ele, nada mais justo do que dar para os fãs o que eles precisam e do que eles pedem. There's a lot of real huge artists that are very Ramones fans, like Bono Vox and Eddie Vedder. You have any story with one of these guys, with one of these major rock stars? No, I don't know any of those. I think when Johnny moved to Los Angeles later in their career, he became friends with them. I mean, people would come to shows like, Metallica and things like that, yeah. I remember, it's a funny story with Metallica. We were playing in some city like in 1985, and they were very, big then. Metallica was like big. And they said, "Oh, I love somebody put something in my drink. I wish you wrote that for me." And I went, "Oh man, the dollar signs, ding, 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 So I was like, "Oh," but no. So there's some. You meet a lot of people backstage, but not really make close friendships with, O Luiz perguntou se ele conheceu algum... Tem muita gente famosa, muitos artistas como o Bono, do U2, o Eddie Vedder, do Pearl Jam. O Eddie Vedder que teve até no Brasil, aqui com os Ramones, é um cara que é fã mesmo, era do fã-clube dos Ramones quando era adolescente. E se o Richie conheceu algum desses caras durante, né, a vida dele aí artística, ele falou que não, mas que teve em 85, quando eles estavam tocando, ele conheceu o Metallica. Do you remember who is James, the vocalist, or yeah, James, both of them, they were all around, all of them were standing there, Yeah, James Hetfield chegou para ele e falou, cara, você escreveu aquela música para mim e foi muito legal ter esse reconhecimento de uma banda que estava começando a crescer e a ficar muito grande, né? Que é o Metallica em 85, na época do Ride the Lightning. Pouco antes de gravar o Master of Puppets, que daí explodiram globalmente. Tem pergunta de... Let's talk about the concerts, the gigs that you make here in Brazil. Could you tell me something about? You said before that you not intend to play a lot of Ramones songs because you miss the guys. Right. And how do you make your set list for the concerts? Well, the set list managed. I have 2 records now, my own 2 solos. So I play some songs from there. I play Drink and songs that I wrote for the Ramones. And then I play some Ramones classics like Havana Affair, Blitzkrieg Bop. So I mix it up maybe, 20 songs, 6 of each, something like that, So it kind of works, my material kind of works well with the Ramones material. They're all heavy and hard and stuff like that. So there's a little bit for everybody. Because not a lot of people know all my songs, So I got to play some. And I play like the harder songs. I kind of like the tougher songs the Ramones did, So that's how do you manage the crowd that instantly I think that ask you for more Ramones song? Well, I don't think I don't know. I don't really get they're asking for Ramones songs. They may shout a few out, but I think it moves so the way the set's set up, it flows really good. I don't really get like that, at shows, I understand, there's a generation of kids who never got to see the Ramones, so they want to hear the songs, but it's not the Ramones. But they want to they have just the hear the experience. songs, they want to dance to it, but it's not the Ramones. So, to do a whole show of that makes no sense to me. Okay. A gente perguntou sobre o repertório, né? O que ele vai tocar nos shows, depois a gente vai passar as datas, pegar uma cola aqui com a assessora aqui de imprensa, o Costable, que vai passar as datas pra gente. O que ele toca nos shows, né? Porque
as pessoas instantaneamente pensam, deve ter muitas coisas dos Ramones, né? Mas ele faz uma mescla entre os 2 trabalhos solos que ele tem, os 2 discos, algumas músicas que ele compôs na época que ele esteve nos Ramones e uns clássicos como Blitzkrieg Bop, Havana Fair, que não podem ficar de fora. E ele responde assim para as pessoas que falam, pô, você tem que tocar mais música dos Ramones, a gente quer ouvir, que não é o Ramones. É o Richie Ramone, que teve uma carreira depois também, e que, sim, ele foi parte dos Ramones, mas não dá para emular toda aquela vibração, toda aquela verdade, né, que a banda passava em cima do palco, que era uma coisa muito forte, né? But what I'm trying to say here is, now, there's no disrespect for there's a lot of bands who play Ramones, cover bands Ramones. But if you're one of the members who was in that band, you understand there's only 3 drummers, whatever? Yeah. That's when you really feel what the difference is. It's great to go see bands cover Ramones, but when you had Joey, and I was there night after night right behind Joey looking at his back every night and hearing that voice, and Johnny slashing away over there and Dee Dee over there, I was there, so I know what the difference is. I see. The general public, it's great that they can go and dance to it, but I know the difference, and that's what makes it very difficult for me, so, but I'm glad that there's hundreds of Ramones cover bands playing the songs so that people could hear it live, Totally makes sense. Ele deixou bem claro que é o seguinte, ele apoia e acha muito legal as bandas covers de Ramones. Tem muitas bandas que tocam Ramones, mas ele teve lá atrás, ele viu Didi de um lado, Johnny do outro, o Joey cantando, e toda noite ele via isso e, cara, não dá pra fazer a mesma coisa, assim, não dá pra ser a mesma banda. E ele participou daquele núcleo todo inventivo, aquele núcleo genial que formou os Ramones, né, na segunda, terceira geração da banda, e que ele entende que a garotada que não viu os Ramones queira dançar as músicas, fazer tudo, mas que é impossível você chegar próximo daquilo que foi aquela banda, e por isso que ele tenta respeitar assim ao máximo o que foi o legado dos Ramones, fazendo algumas músicas, mas não se transformando numa banda cover dos Ramones, né? Não é essa a intenção. I have just one last question. Okay. You live in LA. Yes. When Johnny moved to LA, did you ever meet him there, like driving his Cadillac or something like that? No, I didn't. Never? I never met him there. I moved to LA in '88. Ah, I think he moved there much later. Yeah. After, he moved there maybe 2000 or the late 90s. late 90s probably, Yeah. because he died like 2001. No, after the band, I never saw him again. I saw Really? Dee Dee a lot, but I never saw John. When Didi left the band as well? Yeah, he would come to LA and hang out, and we would, I saw him. In his rapper phase? Like Yeah, I saw him in the rapper phase, because me and him started that rapper phase in my apartment in New York City. We wrote some of those songs together. Now that I have a lot of great demos of. Now speaking of that, You have Yes, oh, original that'd be stuff an of awesome that. material. but there's too much legal stuff where the first wife and his second wife, and I don't know if it'll ever get released. So you have to come to LA, and we have a party, and I play you that stuff. Okay, It's awesome. really wonderful, really good. Perguntou se ele teve... o Richie mora em Los Angeles, né? Os Ramones são de Nova York, mas ele se mudou para Los Angeles para buscar o sol, né? To catch the sun from LA. E se ele voltou a ver os Ramones, os integrantes novamente, depois que ele saiu da banda, ele disse que não, né? Que ele via muito o Didi, mas não o Johnny, né? Que O Johnny mudou para Los Angeles, mas ele nunca encontrou o Johnny em Los Angeles até ele morrer. Mas ele encontrava muito o Didi, que ia muito para Los Angeles, principalmente depois que ele saiu dos Ramones, ele entrou numa fase de rapper.
E ele tem muito material, ele falou as demotapes que eles faziam no apartamento dele nessa fase rapper do Didi. É uma fase louca, né? Assim, pra você imaginar. Que era um grande compositor, um dos grandes mentores do punk rock, entrou numa fase de fazer rap e ele tem muito desse material, mas ele não quer se meter muito nisso porque tem a questão da primeira esposa do Didi, da segunda esposa, então entra numa seara aí que ele não quer se envolver muito, mas ele tem esse material. Agora eu vou falar aqui das datas que o Richie vai fazer aqui no Brasil. Dia 30, que é amanhã, né? Conhecido como amanhã, 30 de agosto. Tem a tarde de autógrafos na London Calling, que fica lá na Galeria do Rock. Que horas? Não é na Galeria do Rock, do lado. Na galeria do lado da Galeria do Rock. À tarde, né? Às 3 horas da tarde. Dia 31 ele participa de um programa de TV que a gente não vai falar porque é de outra emissora. Mas aqui no dia 1º de setembro no Jokers, em Curitiba. Dia 2 de setembro no Dunlance Irish Pub, em São José dos Campos. Dia 3 no Distrital, em Belo Horizonte. E dia 4 no Canto Bar, em Nova Odessa. Aqui em São Paulo... Já foi ontem, né? Ele tocou ontem. E essas datas também, onde é que a pessoa pode encontrar? Online. Pelo Facebook do Richie Ramone, se você entrar... É Richie Ramone Official, né? Richie Ramone Official, você encontra todas as datas da turnê ainda aqui pelo Brasil. E amanhã é muito legal, hein? Para quem tá aqui em São Paulo, para poder ver o cara lenda aqui de graça ali na Galeria do Rock a partir das 3 da tarde, conseguir o seu autógrafo ali no vinil, no livro, na camiseta, e ver essa figura aqui que a gente queria agradecer agora, acho que finalizar. Thank you very much for your time. Okay. Thank you very much for telling this For sharing these stories with us Okay. and now the It public. was great. All right, thank you. Thank you. Thanks, guys. Valeu a todos e até a próxima, né, Até a Luiz? próxima. Em breve, quinta-feira. Valeu.